de arte ou uma fórmula matemática podem ser portas para um novo conhecimento. Para isso, é fundamental lançar novos olhares sobre velhas coisas. No Arte e Matemática, nós queremos promover uma viagem através do tempo e buscar compreender, através da observação dessas diversas marcas, um pouco mais de nós mesmos. Ao olharmos um prédio como este, podemos ver mais do que o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Esse prédio circular, apoiado sobre uma única coluna, pode ser visto como o sonho do homem de ultrapassar seus limites, de se utilizar do avanço da técnica para realizar o desejo de ver um prédio crescer e se desabrochar como uma flor. É o resultado do desenvolvimento da inteligência humana ao longo de séculos e séculos. Aqui podemos enxergar um homem, o arquiteto Oscar Niemeyer, deixando a sua marca no tempo. E para que esse sonho fosse realizado, foi preciso muita matemática e também um excelente calculista. A arquitetura é um casamento perfeito entre artistas e matemáticos, mas saiba você, não é o único. O movimento artístico chamado concretismo quis fazer uma arte exclusivamente baseada na beleza que existe na razão matemática. É mais um dos temas da nossa série. Essas duas áreas, arte e matemática, não andam tão separadas quanto costumamos imaginar. São duas formas de conhecimento que andam paralelas e podem nos falar muito da história do homem. Mas não é o papel da arte nem o da matemática contar a história dos homens, e sim dos historiadores. No entanto, a arte e a matemática são instrumentos importantíssimos utilizados por esses profissionais. Muito do que sabemos sobre o Brasil recém-descoberto deve-se aos relatos da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Esse relato oficial ganhou hoje, de certa forma, status de literatura devido à sua importância histórica e riqueza de detalhes com que o escrivão da Armada descreve suas primeiras impressões sobre esta terra e seus habitantes, os índios. Em outras expedições dos séculos seguintes, o Brasil foi intensamente retratado pelos pintores que acompanhavam as viagens. O Brasil foi o primeiro lugar do Novo Mundo que teve sua gente pintada de maneira fiel. Mais tarde, Tomé, Debré e tantos outros também retrataram o Brasil com imensa riqueza. Rugendas, que acompanhou a expedição de Longsdorff no ano de 1820, tinha o desejo de que seus quadros fossem, ao mesmo tempo, obras de arte e uma contribuição artística à ciência histórica. Repito aqui intencionalmente que se pode dar às descrições da natureza contornos determinados e todo o rigor da ciência, sem despojá-las do sopro vivificador da imaginação. Assim como os europeus, há 500 anos puderam viajar sem sair do lugar, apenas observando essas pinturas, arte e matemática vão nos transportar para mundos que não conhecemos. Aqui nas cavernas, nossos antepassados desenhavam muitos animais. Você sabe por quê? E para isso, vamos fazer uso da ideia de um respeitável matemático chamado Ian Stewart. Ele imaginou a possibilidade de entrarmos por uma dobra do espaço e do tempo. Quem elaborou esse mosaico não buscava a representação fiel da natureza, como é vista pelos nossos olhos. Ele pretendia manter vivo na memória das pessoas que fossem a essa igreja em Ravenna um episódio sagrado da história de Jesus Cristo. Foi no Renascimento que um dos maiores artistas da humanidade, Leonardo da Vinci, desenhou esta figura, chamada o Homem Vitruviano. Aqui podemos ver a proporção. Por
Por essa dobra do tempo imaginária, saltaremos no nosso programa de um lugar para outro na história. Mas será que esse homem primitivo riscava os ossos exclusivamente pela beleza, pela sensação estética criada pelos padrões? Essa é uma pergunta ainda. Assim, poderemos observar as diferentes formas de pensamento dos homens ao longo de sua trajetória até os dias de hoje, sem nunca esquecer que a história do homem é uma sucessão de fatos, um movimento contínuo. Na história humana é mais ou menos assim. Se olharmos uma só imagem, por exemplo, desenhada há milhares de anos numa caverna, estamos vendo apenas imagens, marcas do homem ao longo do tempo. Mas, observando-as ao longo da nossa história, percebemos a evolução do pensamento do homem. Conseguimos entender melhor mundos que não vivemos? Podemos tentar sentir o que esses outros homens de outras épocas e culturas sentiam quando realizavam suas obras. Não é uma série sobre a história da arte, de jeito nenhum. São conceitos, são ideias, são momentos que são discutidos em relação aos conceitos matemáticos. E isso eu acho que é muito interessante, porque cria uma tensão quando você passa da construção de Brasília para o movimento concretista. Além da construção de Brasília, os anos 50 marcaram a proximidade entre arte e matemática através do movimento concretista. Foi feito um recorte na obra dos artistas de momentos, de obras, de períodos em que tem a ver com o que está sendo discutido em relação à matemática. Da mesma maneira que o abstracionismo representou um rompimento com os padrões existentes na arte, na matemática, as novas teorias lançaram uma nova forma de ver o mundo. E uma das coisas interessantes foi procurar essas equivalências, esses paralelismos, na arte contemporânea brasileira. Quer dizer, o que a gente procurava não eram artistas que trabalhassem com matemática, não eram artistas que fizessem conta para fazer o trabalho deles. Alguns deles se surpreenderam também de perceber tanta matemática no trabalho deles, outros não. A nossa ideia foi tentar procurar exemplos nas coleções dos museus brasileiros, mesmo de exemplos clássicos, exemplos das obras da Idade Média, do Renascimento e Barroco, etc. A coisa mais sensacional, ou talvez uma das mais sensacionais, foi encontrar centenas de filmes realizados por um professor de História da Arte, o professor Herbert Dushnis. Bom dia, eu sou Herbert Dushnis. Quando tinha uns 8 anos, a minha mãe me levou ao curso noturno de um eminente professor de História da Arte, Erwin Panofsky, mas ele disse que para analisar, julgar, criticar uma obra, é necessário conhecer o autor. Isso me levou, no fim, à maneira como trabalho, com filmes que retratam o homem vivo, como ele se movimenta no dia a dia, no seu ambiente, seja rua, seja paisagem, e daí a sua obra e ele. Nunca só a obra, e sempre o movimento como nós costumamos ver isso. Aí entrou a parte que eu estava fazendo ultimamente, de ser uma espécie de jornalista de arte, de viajar o mundo com minha câmera, que era a minha anotação visual, para eu apresentar o que está se passando no mundo, onde havia uma novidade, com uma ideia nova que eu julgava uma ideia de peso, de importância. Aí fui eu atrás da minha câmera de filme. Eu não sou realmente nem producente, nem aspiro a ser autor de filmes,
Mas o filme era o meu documentário apoiando a teoria. É só uma ajuda minha para reforçar a impressão e emoção e memória dos ouvintes. E não é só isso. Repare, por exemplo, estas janelas. É uma sucessão de retângulos. Certamente o arquiteto que as projetou foi beber em algo que os gregos no século V a.C. já haviam percebido. E que bem mais tarde, por volta de 1500 e tanto, quando o Brasil estava sendo descoberto, Da Vinci novamente impôs como critério de arte. É uma proporção, é um número de ouro. Mas não é só isso. E a harmonia que há na música? A matemática também está lá. E no tempo, vamos falar do tempo da matemática e no tempo das artes. Vamos falar do infinito. Lembram-se que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes e Castro Alves. Deus, ó Deus, há 1000 anos te mandei meu grito, que embalde corta o infinito. Será que o infinito do poeta e o infinito da matemática são os mesmos? São respostas à mesma indagação que a natureza nos impõe. Enfim, vamos navegar. Você já viu falar de um barquinho chamado catamarã? É um barco que tem 2 quilhas. Na nossa metáfora, uma das quilhas é a matemática, a outra são as artes. Ambas estão ligadas por uma estrutura que as liga, que as mantém unidas, que as faz navegar bem. Para nós é a estética, é a beleza que há na racionalidade matemática, é a razão que há na beleza das artes. É, enfim, matemática e arte. Arte, matemática.